Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o pessoal no Supremo Tribunal Federal parece que estão meio ressabiados. Inclusive, estão priorizando o encerramento do julgamento do genocida Bolsonaro no máximo, até outubro. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele definiu que o julgamento criminal do genocida Bolsonaro, do PL, partido de bandidos, porque o PL é partido de bandidos. Então, o julgamento do genocida ocorrerá em meio às manifestações da extrema-direita, prevista inclusive para 7 de setembro. A decisão, segundo o levantamento, a possibilidade de aumento das tensões entre o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal, agora, não foi considerada um fato de risco pelos ministros, mas eles estão ressabiados. E de acordo com interlocutores, inclusive do ministro Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma, e do relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, a prioridade do Supremo é concluir o julgamento até o fim de setembro no máximo, antes da virada para outubro. E a estratégia, inclusive, é clara: definir o futuro político do genocida Bolsonaro com antecedência, possivelmente consolidando a sua inegibilidade, um ano antes das eleições de 2026. Embora o genocida já tenha sido condenado por inegibilidade pelo Supremo Tribunal Eleitoral Superior, Tribunal Superior Eleitoral, em 2 processos, ministros do Supremo avaliam que a decisão ainda pode ser revertida futuramente. Isso porque, olha bem, em agosto, o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, genocida, ele assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E o período em que tradicionalmente são protocolados os registros de candidaturas. E tem outro porém. Além disso, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral também vai ser ocupado por um outro bolsonarista, o André Mendonça, bolsonarista de carteirinha e estritamente evangélico. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeado por Bolsonaro, reforçam a preocupação da primeira turma da Suprema Corte. Agora, mesmo que hoje a hipótese parece improvável, ela é frequentemente mencionada
nos bastidores bolsonaristas. Até o Bolsonaro fala disso. E até mesmo cogitada reservadamente dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A condenação criminal, porém, teria efeito imediato. Tornaria a inegibilidade do genocida Bolsonaro definitiva e imune a qualquer tentativa de reversão na justiça eleitoral. Agora, pelo calendário estabelecido na sexta-feira, pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, o julgamento será concluído até 12 de setembro, apenas alguns dias depois da manifestação que vai ser no dia 7 de setembro. E a definição acontece antes da troca do comando do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro, que também não é lá grande coisa, Luiz Roberto Barroso, conhecido como, olha bem, medroso, ele deixará a presidência para o Edson Fachin, isso no dia 29 de setembro. E segundo integrantes do Supremo Tribunal Federal, essa coincidência também não pesou na decisão. Dizem eles. Agora, para eles, a principal preocupação é encerrar o processo de forma celere, garantindo tempo para que o tribunal possa sustentar as suas decisões e reduzir a temperatura do debate político. Isso eles estão achando. Agora, o cálculo do Supremo Tribunal é simbólico e estratégico. Agora, além de delimitar o destino do genocida, com a maior margem de segurança, a medida assegura estabilidade institucional em um cenário que o genocida insiste em questionar as decisões judiciais e manter a expectativa sobre eventuais reviravoltas jurídicas. Porque ele faz isso. Que isso aí é para dar ânimo no gado. Que é para o gado ficar ativo. Então eles ficam falando, não, nós vamos mudar isso. Não, isso aí ainda não acabou. Nós vamos dar uma reviravolta em toda essa parte jurídica. Isso porque temos 2 ministros Bolsonaro. 2 não, tem mais de 2. Tem o tal de Fux, que também ele fica com um pé lá e outro cá. Quer dizer, de vez em quando com os 2 lá, né? Porque é uma pessoa que a gente não pode confiar muito, é no ministro Fux. Porque ele já mostrou que realmente ele está do lado de lá. Então isso aí é um risco na primeira turma, porque ele também faz parte da primeira turma. E tem esse tipo de coisa. Ele, inclusive, pode até pedir vistas, sentar em cima do processo e deixar o tempo correr. Porque isso é a tática dos covardes. E no Supremo eu já vi
muito desse tipo de coisa acontecer. É que depois de um tempo para cá, eles mudaram. Agora é só 90 dias. Mas antes, tem ministro, o Gilmar Mendes, inclusive, uma vez ele ficou mais de um ano sentando num processo. E é assim, eles fazem isso. Isso é para caducar o processo. Aí a justiça não tem mais como condenar o réu. É o fim da picada, mas eles fazem isso. Porque a justiça no Brasil, ela funciona de vez em quando. Porque depende muito. Veja bem o caso do Collor. A justiça foi feita. Ele foi condenado a 10 anos de cadeia por roubar 20 milhões. Não ficou nem um mês na cadeia. Agora, aquele morador de rua, lá na Vila Mariana, que pegou um chocolatinho bis no supermercado, foi condenado, está na cadeia. Eu acho que ele ainda está na cadeia. Porque já faz um tempo, mas pelo menos 2 anos ele deve ter ficado. Agora, veja bem lá em Campinas, aquela mãe que roubou uma mamadeira na farmácia e um pacote de fraldas. Foi condenada, foi para cadeia. Agora, o Collor roubou 20 milhões. E tem um ditado que diz assim: quem rouba milhões é barão. Agora, quem rouba um tostão vai pro escuridão da grade. Vai ver o sol nascer quadrado. E é assim. E o Bolsonaro tá mexendo os pauzinhos dele, porque ele quer, inclusive, manter a prisão domiciliar de um piquenique. Inclusive, a defesa dele entrou com uma ação no Supremo e ele quer, inclusive, olha bem, liberar os deputados para ir na casa dele a qualquer hora do dia e da noite, que é justamente para fazer festa e para ir, inclusive, instigar a boiada, porque a boiada é idiota, todos nós sabemos. Inclusive, o Bolsonaro falou isso no dia do depoimento dele lá no Supremo Tribunal Federal, que inclusive até convidou o ministro Alexandre de Moraes para sair candidato a vice na chapa dele. É cara de pau, é muito cara de pau. Mas esse mesmo cara de pau que quer dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar, porque esse é o objetivo. O objetivo dele é implantar a ditadura no Brasil. Então precisa dar o golpe de Estado. E é isso que eles estão querendo. Aquela cambada que se apoderou lá na Câmara da mesa do presidente, eles querem o golpe de Estado de qualquer jeito. Estão com medo de ser investigados, apesar que já tem investigações, são vários deles que estão sendo investigados. Só quero ver quando começar a ir para a cadeia, porque a Carla Zambelli, ela foi lá, fugiu para os Estados Unidos,
A idiota mostra que é burra pra caramba. Conseguiu sair do país, mesmo condenada a 10 anos de cadeia. Olha bem, condenada a 10 anos de cadeia, ela conseguiu sair do país e ir para os Estados Unidos. Só que a formiguinha começou, sabe como é que é? Lá atrás começou a fazer cócega lá em casa e ela vai e grava um vídeo dizendo que tinha fugido do Brasil. Aí fugiu dos Estados Unidos, foi para a Itália. Chegou na Itália, em vez de ficar de bico calado, não. Fazia festa no fim de semana, convidando os brasileiros. Aí o que aconteceu? Entregaram ela. Agora está na cadeia. E tem outra. Outro dia, uma presa lá já quebrou a cara dela. Ela expulsaram ela do xadrez, além de apanhar, foi expulsa do xadrez e tá lá agora toda emburrada e quietinha. Porque a crista dela agora já caiu, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.